Deixa eu ver se vai entrar para a gravação aqui, beleza? Então, ó, voltando, tá, pessoal? Nesse exercício aqui, o problema aqui estava na unidade de medida do capacitor, tá? Deixa eu ocultar essa barra aqui. Estava na unidade de medida do capacitor, que lá na questão da UFLA oficial é 10.000 microfarad. No texto aqui da apostila, estava 10.000 milifarad. Então, eu consertei e arrumei a solução também. Tá? Então, a questão diz o seguinte, só para a gente poder voltar para a corrente elétrica. A energia armazenada num capacitor de 10.000 microfarad, submetida a uma diferença de potencial de 16 volts, se descarrega no motor sem atrito arranjado para erguer um bloco de 0,10 kg de massa. Ele pergunta qual que é a altura máxima atingida pelo bloco em metros. Pediu para adotar G igual a 10. Bom, para mudar a página, eu tenho que abrir tudo. A história aqui é a seguinte, pessoal. Essa energia potencial elétrica, ela está relacionada à capacidade do capacitor multiplicada pela diferença de potencial ao quadrado dividido por 2. Por quê? Porque essa energia potencial elétrica, ela é a área formada no gráfico tensão por capacitância. Então, vai dar a área de um triângulo, essa relação que eu tenho entre a carga e a diferença de potencial está relacionada à área desse triângulo, eu troco essa carga por C vezes U, eu chego dessa relação. Aí aqui que eu consertei, ó. O que é o C? É a capacitância do capacitor. 10.000 microfarad. Então, é 10.000 vezes 10 a menos 6. Vezes 16 ao quadrado, que é a diferença de potencial, dividido por 2. Então, na hora que eu conserto, que eu arrumo esse produto aqui, ó, 10.000 é o número 1 seguido de 4 zeros. Então, é 10 a quarta. 10.000 vezes 10 a menos 6 vai dar esse 10 a menos 2 aqui. 16 ao quadrado, 256. Dividindo 256 por 2, eu vou ter 128 no numerador, 1 no denominador. 128 multiplicado por 10 a menos 2 dá 1,28 joules. O que acontece? Como o motor não tem atrito, essa energia potencial elétrica vai ser transferida integralmente na forma de energia potencial gravitacional para erguer esse corpo. E como é que eu calculo essa energia potencial gravitacional? É a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura no qual esse corpo vai ser elevado. Essa energia potencial é a energia potencial elétrica dele. A massa do corpo, 0,1 kg, a aceleração da gravidade 10. Como esse produto aqui dá 1, a altura no qual esse corpo vai ser elevado é de 1,28 metros. Então, a questão estava errada aqui, tá? No texto da apostila estava vindo milifarad e no site oficial da UFLA é microfarad. Está consertado. Esse problema nós já resolvemos. Beleza, gente? Bom, o que nós vamos ver é a parte de corrente elétrica, que é o volume 11. Eu vou dar uma voltadinha no assunto para a gente não perder o fio da meada, tá? Então, voltando aqui, no volume 11 de vocês, é o capítulo 21, e essa parte de corrente elétrica, que está relacionada à eletrodinâmica 1, isso está relacionado às páginas 5 a 11. Beleza? Bom, voltando aqui, a primeira parte desse capítulo 21 vai ser corrente elétrica, depois nós vamos estudar resistores elétricos, geradores elétricos, receptores elétricos. Aí a gente junta tudo no circuito. Tá? Observe, hoje em dia é impossível pensar em um mundo sem o uso da energia elétrica.
Esse tipo de energia é utilizada direta ou indiretamente na comunicação, no aquecimento e preparo de alimentos, na iluminação, etc. Entretanto, até o final do século XIX, o estudo da eletricidade era constituído de conhecimentos não sintetizados e motivados apenas pela curiosidade intelectual. Os primeiros usos comerciais da energia elétrica ocorreram nos Estados Unidos e iniciaram com o uso para iluminação pública. Nesta e nas próximas unidades serão estudados alguns tipos de condutores que possuem dois polos, tendo um positivo e outro negativo. Suas variadas funções nos circuitos eletrônicos, de certa forma, garante nosso padrão moderno de viver. Lâmpadas, baterias de celulares, liquidificadores, secadores de cabelos, dentre tantos outros aparelhos, são constituídos de componentes elétricos estudados pela eletrodinâmica. Então, a eletrodinâmica ela vai estudar a causa do movimento desses portadores de cargas elétricas, que são os elétrons. Então, eu vou estudar o movimento e a causa, e o que ela provoca. Tá? Bom, a eletricidade está presente na maioria dos equipamentos e dos afazeres diários. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a eletricidade transformando essa energia, a corrente elétrica, perdão, transformando essa energia elétrica em um tipo de energia associada a esse dispositivo elétrico, né? Esse primeiro exemplo aqui, ó, da lâmpada incandescente, o que acontece? No Brasil, a lâmpada incandescente ela foi proibida, não se fabrica mais lâmpadas de filamento, porque aqui tem um grande problema dela transformar 75% da energia elétrica dela em energia térmica, então é muito desperdício de energia. Você aproveita só 25% da energia elétrica em energia luminosa. Tá? Então, isso daqui está abolido. Mais para frente, nós vamos estudar essa relação aqui associada, por exemplo, a secadores de cabelo, que todo aparelho que transforma muita corrente elétrica em energia térmica é consumidor voraz de energia. Então, secador de cabelo, forno elétrico, torradeira, tudo que transforma energia elétrica em energia térmica necessita de uma quantidade de carga maior, então ele vai consumir mais energia, tá? No caso aqui no celular, ele consome pouca energia na hora de carregar, a bateria tem uma capacidade de armazenar essa carga durante um grande intervalo de tempo. O liquidificador, por exemplo, transforma energia elétrica em energia cinética de rotação. Então, a eletricidade está presente na maioria dos equipamentos nos afazeres diários. Bom, então vamos entender o que é corrente elétrica. A energia elétrica utilizada para iluminação pública depende de um conceito básico denominado corrente elétrica. Fazendo uma analogia, pode-se comparar a corrente elétrica com a correnteza de um rio, em que as águas correm ordenadamente pelo seu leito. No caso, o leito do rio é o fio condutor. Em um mesmo sentido, partindo de lugares mais altos para lugares mais baixos, ou seja, de pontos de maior energia potencial para pontos de menor energia potencial. Que aí eu vou ter um movimento livre, né? Eu vou ter um movimento espontâneo. Então, não preciso forçar esse movimento. Nos condutores, os portadores de cargas que fluem entre os pontos que estejam submetidos a potenciais elétricos diferentes são os elétrons, e esse movimento ordenado dos meus elétrons está relacionado à corrente elétrica. Tá? Então, a corrente elétrica é constituída por um movimento ordenado de cargas, quando as extremidades de um condutor são submetidas a uma diferença de potencial.
Então, na hora que eu gero essa diferença de potencial, eu estou tendo a realização de trabalho. Então, se eu estou tendo a realização de trabalho, é porque existe uma força que está fazendo com que essas cargas elétricas desloquem. Ou seja, essa movimentação das cargas elétricas gera energia. Tá? Bom, dependendo do meio condutor, haverá movimento de tipos diferentes de portadores de cargas. Nos metais são os elétrons, nos líquidos e gases podem ser os íons, positivos ou negativos, ou os elétrons. Seja qual for o tipo de portador, é indispensável estar submetido a uma diferença de potencial. Por quê? Porque a partir do momento que eu estabeleço uma diferença de potencial, eu tenho a realização de trabalho. Então, o que vai acontecer? No nosso estudo, nós vamos trabalhar com os portadores de cargas associados aos metais, um fio de cobre, por exemplo. Então, lá dentro do fio de cobre, eu tenho os elétrons livres. Eles estão menos agregados ao núcleo, então eles têm mobilidade. Esses elétrons livres que estão distribuídos pelo meu fio condutor, a partir do momento que eu não estabeleço uma diferença de potencial entre as extremidades desse fio, o movimento desses elétrons desse fio condutor é desordenado. O que vai acontecer? No momento que eu estabeleço uma diferença de potencial, eu ordeno o movimento desses elétrons. E quem que é o responsável pela movimentação ordenada desses elétrons? A corrente elétrica. Tá? Então, os metais que compõem tais condutores possuem muitos elétrons livres, os quais recebem tal denominação, olha lá, ó, por estarem fracamente ligados aos núcleos atômicos. Esses elétrons se deslocam aleatoriamente entre os átomos do material até que se estabeleça uma diferença de potencial. Então, a partir do momento que eu estabeleço essa diferença de potencial, eu estabeleço uma ordenação no movimento desses elétrons determinada pela corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica ela vai determinar a quantidade de carga elétrica que passa por uma seção desse fio, um intervalo de tempo qualquer. Então, quanto mais carga passa no intervalo de tempo muito pequeno, maior é a intensidade dessa corrente. Pensando em termos fisiológicos, maior é o choque que a pessoa leva na hora que ela encosta nesse fio condutor, por exemplo. Então, essa ilustração aqui, ela traz o seguinte, eu tenho uma rede cristalina do fio condutor, que é representado por essas esferas em amarelo, e a esfera em vermelho menor é o elétron em movimento aleatório. Então, por exemplo, eu tenho um interruptor da lâmpada, né, a lâmpada desligada. Por que na hora que eu aperto o interruptor da lâmpada, essa lâmpada acende instantaneamente? Devido a esse movimento aleatório dos elétrons no meu fio condutor. Eles estão distribuídos pelo meu fio condutor. Aí, a partir do momento que eu estabeleço uma diferença de potencial, ou seja, na hora que eu aperto o interruptor para acender essa lâmpada, eu ordeno esse movimento. Aí, como eu tenho elétrons distribuídos pelo fio condutor inteiro, esses elétrons vão estar distribuídos lá na frente. Essa ordenação vai ser instantânea, por isso que a lâmpada acende instantaneamente. Então, a corrente elétrica, ela se caracteriza somente quando os elétrons possuem um movimento ordenado, ou seja, isso aqui, ó. Ordenei o movimento dos meus elétrons, eu estabeleço essa corrente elétrica. Quem que promoveu esse movimento ordenado? A diferença de potencial gerada pelos polos da minha pilha, o polo positivo e o polo negativo. Aí eu crio uma diferença de potencial, onde essa diferença de potencial
vai determinar a realização de trabalho, ou seja, a movimentação dessas cargas elétricas. Tá? Bom, aí tem uma relação aqui que está associada ao sentido convencional e o sentido real da corrente elétrica. Tá? Durante o século XVIII, acreditava-se, com base nas suposições de Benjamin Franklin, que a carga elétrica era uma propriedade de um fluido, ou seja, o fluido elétrico, que se deslocava pelos meios condutores. O estudo da estrutura da matéria à época de Franklin ainda era incipiente se comparado aos estudos desenvolvidos no fim do século XIX e início do século XX. Assim, em sua concepção, existia apenas um fluido elétrico. Ou seja, o que é esse fluido? Esse fluido elétrico vai estar relacionado à quantidade de carga elétrica que eu vou ter passando por uma região relacionada a um intervalo de tempo qualquer. Por exemplo, eu posso fazer uma comparação com fluido, com fluxo de água numa torneira, com fluido de água numa torneira, né? Que ela estabelece a razão entre o volume de água pelo intervalo de tempo no qual esse volume de água escoa. Então, a ideia aqui é análoga, tá? Então, o estudo da estrutura da matéria à época de Frank ainda é incipiente se comparado aos estudos desenvolvidos no fim do século XIX e início do século XX. Assim, em sua concepção, existia apenas um fluido elétrico. Seu excesso era identificado pelo sinal positivo e sua escassez pelo sinal negativo. Ou seja, a região de excesso, representada pelo sinal positivo, tinha que suprir a escassez representada pelo sinal negativo. Com base nesse entendimento, o sentido da corrente foi adotado como se ela fosse composta sempre pelo que hoje conhecemos como cargas elétricas positivas. No caso dos fios metálicos, a corrente elétrica real é formada pelos elétrons livres, que se deslocam em determinado sentido, porém o sentido convencional é aquele adotado, imaginando-se uma composição de cargas positivas, as quais se deslocariam no sentido contrário ao dos elétrons. Então, qual que era a ideia? Como eu tinha esse fluido elétrico, onde a região de excesso tinha que suprir a região de falta, a região de excesso representada pelo sinal positivo e a região de falta, de escassez representada pelo sinal negativo, me dava movimento de cargas positivas. A região positiva ia repelir essas cargas que iam ser supridas pela região negativa. Então, o sentido convencional da corrente em um condutor metálico, ele é o sentido contrário do movimento dos elétrons. Tá? Então, nesse caso aqui, nesse meu fio condutor aqui, ó, eu tenho um deslocamento ordenado de elétrons para a esquerda. O sentido da corrente elétrica, na hora que eu representar essa corrente lá no meu circuito elétrico, vai ser o sentido contrário. Tá? Nós vamos relacionar depois essa ideia aqui, tá? Da região de excesso pelo sinal mais e a região de escassez pelo sinal negativo. Então, na hora da gente representar a nossa fonte de alimentação lá, o nosso gerador, eu vou ter uma placa positiva e uma placa negativa. Essa placa positiva ela vai estar relacionada a esse sentido convencional aí da corrente elétrica. Vai estar representado pelo excesso e a placa negativa vai estar representando essa escassez, tá? Daí mais para frente nós vamos definindo. Então, ó, o que vai acontecer aqui? O sentido real da corrente é o anti-horário, certo? Ele é o sentido relacionado ao movimento ordenado desses elétrons. Aí, qual que é o sentido convencional? É o sentido contrário, é o sentido que relaciona
o sinal positivo associado ao excesso e o sinal negativo associado à escassez. Então, olhando fixamente no polo negativo dessa minha bateria, esses elétrons estão deslocando no sentido anti-horário. Como é que eu vou representar essa corrente no meu circuito? No sentido horário, que é o sentido contrário dessas cargas elétricas que possuem mobilidade. Tá? Bom, aí com isso, o que a gente tem que medir? A intensidade da corrente elétrica, ou seja, o valor numérico associado à unidade. Essa intensidade ela vai relacionar o quanto de carga eu tenho atravessando uma seção transversal de um fio condutor num intervalo de tempo qualquer. Então, essa analogia que ele faz aqui é muito boa. Em véspera de feriados prolongados, nas grandes metrópoles brasileiras, milhares de habitantes costumam viajar para cidades do interior ou para o litoral, aumentando intensamente o movimento nas rodovias brasileiras. Por exemplo, não sei se vocês chegaram a assistir jornal hoje, o jornal Hoje, por exemplo. Ontem deu um movimento nas praias paulistas, principalmente na região de Santos, nos pedágios da Anchieta, eles observaram a passagem de 180 mil veículos pela rodovia. Quer dizer, o pessoal não aguenta mais ficar dentro de casa, né? Só foi o tempo dar uma esquentada, o pessoal desceu tudo para a praia. Então, quer dizer, você aumentou muito o tráfego de veículos na rodovia. Essa é a comparação que ele está querendo fazer. Quanto maior a quantidade de veículos, elétrons, cada veículo desse representando um elétron, na mesma rodovia, que é o fio condutor, num intervalo de tempo qualquer, fixo, maior é a intensidade dessa corrente elétrica. Maior é o tráfego, ou seja, maior é o volume de veículos para esse intervalo de tempo. Então, a gente tem que analisar da seguinte maneira, fazendo a comparação. A rodovia é o fio condutor, certo? Se eu não aumento a largura da rodovia, eu não estou aumentando a espessura desse fio. Porém, o que vai acontecer? Se eu aumentar muito o número de veículos nessa rodovia, eu vou aumentar a intensidade do tráfego nessa rodovia, certo? Eu vou aumentar o número de veículos passando por um mesmo intervalo de tempo nessa rodovia. Então, constata-se nessas ocasiões que o tráfego rodoviário, ou seja, o número de veículos que passa por determinado ponto da rodovia por minuto ou por hora, aumenta substancialmente em comparação aos demais dias úteis da semana. Desse modo, pode-se medir o tráfego viário de uma rodovia dividindo o número de veículos que passa por ela pelo intervalo de tempo. Então, o tráfego de veículos é uma medida do número de veículos que passa por uma rodovia por unidade de tempo. A corrente elétrica é medida pela quantidade de carga elétrica que passa por uma seção de um fio por unidade de tempo. Então, as nossas cargas elétricas são os veículos. O nosso fio condutor é a rodovia. Então, de modo semelhante, a intensidade de carga elétrica em um fio condutor depende do número de elétrons e, portanto, da carga elétrica que passa pela seção transversal em um intervalo de tempo. Assim, a corrente elétrica média pode ser definida pela razão entre a quantidade de carga que eu tenho atravessando a seção transversal de um fio condutor em um determinado intervalo de tempo. Tá? Então, essa intensidade de corrente elétrica, que é simbolizada pela letra I, onde a sua medida é o ampere, ela está relacionada
pela razão entre a quantidade de carga, que é o Coulomb, pelo intervalo de tempo em segundos. Então, quanto mais carga eu tenho passando na seção de um fio condutor num menor intervalo de tempo, ou seja, quanto maior esse numerador e menor esse denominador, maior é a intensidade de carga. Certo? Mais elétrons eu vou ter passando por aquela seção de fio condutor. Tá? Pessoal, só um minutinho, que o meu microfone aqui, meu microfone não, meu fone, ele deu problema. Eu vou tirar. O som continua saindo para vocês aí, né? Tá saindo som para vocês certinho? Tá sim, professor. Beleza. Eu vou só desligar esse fone aqui. A bateria dele acabou. Só um minutinho. Aí, agora tá beleza, certo? Tá saindo som bacana, né? Sossegado. Agora Bom, tá mais limpo. beleza, então. Vamos voltar aqui. Então, observe. Essa quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um fio condutor no intervalo de tempo qualquer, ela vai definir a intensidade da corrente elétrica. Aí tem um outro tipo de corrente, que é a corrente instantânea. O que seria essa corrente instantânea? É por um intervalo de tempo muito pequeno, esse tempo tendendo a zero. O que a gente tem que entender aqui, ó? Se esse intervalo de tempo aqui no meu denominador, ele tende a zero, o resultado tende a aumentar. Então, a gente tem que pensar da seguinte maneira: essa corrente instantânea, que nós não vamos trabalhar muito com cálculo, com esse tempo tendendo a zero, a gente sempre vai ter um tempo considerado, ela é aquela intensidade de corrente elétrica quando você, sem querer, encosta no fio condutor e leva aquele choque instantâneo. Então, ó, a taxa da quantidade de carga ΔQ, que atravessa a seção transversal de um condutor em determinado intervalo de tempo, ΔT muito pequeno, que tende a zero, ou seja, no limite para esse tempo tendendo a zero, essa corrente ela não vai ser determinada pela corrente elétrica média, ela vai ser determinada pela corrente elétrica instantânea. Porém, como eu disse, nós sempre vamos considerar um intervalo de tempo qualquer, por menor que ele seja, para a gente poder calcular essa intensidade de corrente. Bom, a quantidade de carga ΔQ é calculada pela seguinte equação. O que vai acontecer? A quantidade total de carga que vai atravessar meu fio condutor, ela está relacionada ao número de elétrons que vão estar passando por esse meu fio condutor. Isso nós vimos lá no começo. Essa quantidade de carga, ela está relacionada entre o produto do número de elétrons pela carga elementar de um elétron, né? Então, nessa equação que a quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor, medida em Coulomb, ele é o número de partículas elétricas em movimento ordenado devido à atuação dessa corrente elétrica, né? Devido à diferença de potencial, e é a carga elementar de um elétron. Então, a corrente elétrica instantânea é determinada pela razão entre a intensidade de carga elétrica que passa por um fio condutor e um intervalo de tempo muito pequeno instantâneo, tá? Agora, o que vai acontecer? Quanto mais carga eu tenho passando nessa seção transversal do meu fio, com esse tempo aqui tendendo a zero, maior é a intensidade da corrente, maior vai ser o efeito fisiológico sobre o corpo, tá? Nós vamos ver isso daqui um pouco mais para frente. Então, ó, na animação aqui, eu tenho a determinação dessa corrente elétrica no meu fio condutor. Aí aqui eu tenho as duas representações, tá? De corrente. Eu tenho a corrente
elétrica, convencional e real. Aqui em cima eu tenho a movimentação de cargas positivas, é o que eles achavam que acontecia, né? Que ia da região de excesso para a região de escassez, e isso estava representado pelo movimento das cargas positivas. Mas o sentido real da corrente elétrica é o sentido estabelecido pelo movimento dos elétrons. Aí ficou estabelecido o sentido convencional, que é o sentido contrário, tá? Dessas cargas. Então, o interessante aqui é o seguinte: o polo negativo é a região que tem excesso de elétrons. O polo positivo é a região que tem falta de elétrons. Essa é a ideia, porque quem movimenta? A carga elétrica negativa, tá? Bom, aí, em todo estudo que envolve grandezas associada a um intervalo de tempo qualquer, o estudo fica mais fácil quando a gente trabalha com diagramas, ou seja, com gráficos. Então, a representação das relações entre grandezas físicas por meio de gráficos é uma prática importante nas ciências para transmitir informações de maneira rápida e objetiva. O gráfico ao lado mostra a relação entre a intensidade da corrente elétrica no eixo vertical e o respectivo intervalo de tempo. Então, o que acontece? Eu tenho a intensidade da corrente elétrica em função do tempo. O tempo é a variável independente e a corrente elétrica é a variável dependente. Essa variável dependente, intensidade de corrente elétrica, ela está relacionada à quantidade de carga que eu tenho atravessando a seção do meu fio num intervalo de tempo qualquer. Por isso que ela é variável dependente. Então, primeiramente, é possível constatar pelo diagrama que a intensidade de corrente se mantém constante à medida que o tempo passa. Ou seja, quanto maior for o intervalo de tempo aqui para essa corrente constante, maior é a quantidade de carga que eu vou ter passando na seção transversal do meu fio. Então, além dessa informação, diagramas de intensidade de corrente em função do tempo também podem indicar outra importante informação. A área sobre o gráfico, a área limitada por essa região associada à intensidade de corrente constante e o intervalo de tempo, apresenta valor numérico igual à quantidade de carga que atravessou determinada seção do condutor durante o intervalo de tempo delimitado pela respectiva área. Então, essa área é sempre numericamente igual à quantidade de carga elétrica que eu tenho atravessando a seção transversal do meu fio condutor. Essa propriedade é válida tanto para situações em que a corrente é constante, quanto para os casos em que ela é variável, ou seja, ela vale tanto para a corrente contínua, quanto para a corrente alternada, tá? Só para a gente encerrar o assunto nosso de hoje, foi exatamente aqui que eu parei na outra aula, mas eu quis voltar para dar uma revisada no assunto, para a partir da semana que vem a gente poder continuar com tranquilidade. Então, ele está fazendo uma comparação entre corrente elétrica e corrente contínua. Eu coloquei um link que é um vídeo que tem no YouTube do Discovery, que mostra, é um documentário que mostra essa disputa que existia entre Nikola Tesla e Thomas Alva Edison. Essa disputa ela foi promovida principalmente para poder fazer o desenvolvimento de iluminação pública de Nova York. Então, quem quiser assistir lá no YouTube, é só clicar no link aqui. Eu vou mandar isso de novo para vocês, porque eu achei esse link hoje, eu vou reenviar esse slide para vocês. Quem quiser assistir, é um documentário curto, tá, pessoal? Ele tem,
se não me engano, ele tem meia hora. É interessante de assistir, tá? Porque aqui eu não consigo passar isso para vocês. Eu não sei o que acontece, que na hora que a gente coloca um vídeo do YouTube para ser transmitido no Meeting, o som não sai, eu não consigo entender o que acontece. Eu tenho que me aprofundar um pouco mais para poder fazer essas transmissões, tá? Bom, do mais é isso. Júlia, se qualquer coisa se você souber, eu vou ver se eu entro em contato com a Raquel também. Qualquer coisa, se você souber da aula de segunda, se me dá um toque, tá? Boa semana para todo mundo. Boa Mário, semana. Pois não. eu já olhei lá na nossa conversa, ela falou que ia ter prova de manhã e não ia ter aula à tarde. Então beleza. Então nós estamos livres, certo? Então, gente, ó, não tem tarefa. Dessa eu tô dando de presente essa semana para vocês, para dar uma descansada. Eu quero ver se até quarta-feira eu mando a prova para vocês, tá? Boa semana, se cuidem, cuidem de quem vocês gostam. Um abraço para todo mundo, pessoal, tudo de bom. Falou, Mariana, abraço. Falou, Maria Eduarda, tchau, Bruna.